Bem, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, contar um pouco que meu primeiro contato com o marxismo se deu quando eu era estudante na PUC São Paulo, no período da ditadura. Lá na época, o movimento estudantil era clandestino e existiam etapas que você tinha que provar que você era uma pessoa de confiança para começar a ter acesso a determinados subgrupos do grupo estudantil, que era um movimento mais aberto. E depois de um ano que eu estava na PUC, aí eu acho que eu fui considerada uma pessoa de confiança, e aí eles me levaram para ter acesso ao que era feito. Nós tínhamos uma livraria, que era a Livraria Cortês, que hoje é uma editora conhecida na área de educação, referência, e o Cortês tinha uma livraria que você descia as escadas, ia lá no fundo e lá ele guardava as obras marxistas. Ele emprestava para os estudantes que batiam datilografia, datilografavam a obra e depois mimeografavam, no número restrito, porque só para as pessoas de confiança, né? Então eu comecei a receber esses textos mimeografados de marxismo, de livros clássicos do marxismo. Então, meu primeiro contato foi desse jeito, estudando no movimento estudantil, as primeiras obras que eles conseguiam datilografar, e a gente fazia rodízio de tarefa, porque você imagina datilografar, né? Então, cada um datilografava 5, 6 páginas, 7 páginas, compunha o livro, passava no mimeógrafo a álcool, naquele mimeógrafo, e aquele livro, então, passava a ser o livro de todo mundo. O Cortês foi até homenageado na história dele, porque ele foi a pessoa que propiciou para os estudantes, porque você não comprava livro do Marx, não existia, né? Então ele propiciou isso, e o movimento estudantil deve muito para o Cortês, e quem começou a ler marxismo aprendeu com a ajuda dele, né? Depois eu fiz um mestrado, logo quando começou a se falar do debate do socialismo. Meu mestrado foi sobre a crise do marxismo no Brasil. Na época, eu entrevistei vários educadores marxistas para discutir com eles qual que era o impacto da crise na área da educação. E de meu doutorado foi sobre a pós-modernidade. Eu estudei essas correntes pós-modernas e o impacto que essas correntes trazem no âmbito da crise, a chamada crise do marxismo. Então, ou seja, eu nunca abandonei mais o marxismo, pelo menos o estudo dele, e sempre fui muito curiosa. Tive uma época fora do Brasil, porque fui obrigada a sair do Brasil, e fiz um curso de 1 ano e meio de marxismo na Albânia, na Universidade Albanesa, que tinha curso de 1 ano e meio das obras, só com obras clássicas marxistas. Isso me ajudou muito na minha formação, pelo menos de ler e interpretar as obras clássicas. Então, ou seja, desde que eu era muito jovem, eu estou neste campo, tá certo? E não vou sair dele. Não pretendo. Mesmo que mude a realidade que vem aí, nunca vou sair desse campo. É uma concepção de visão científica da importância desse campo. Bem, eu fiz uma exposição aqui porque, primeiro assim, a gente fala muito em pós-modernidade, e o que é, né? O que é a pós-modernidade? Então, primeiro dizer que essa corrente, ela surgiu no final do século XX. Começou a falar em pós-modernidade. Eu descobri que o Stuart Mills tinha um livro, no meu doutorado eu vi, que ele fala de pós-modernidade. Ele usa esse termo, que até foi um susto para mim, para a minha orientadora, falou, nossa, né? Que ele usa esse termo. Mas ele usa o termo de um jeito diferente. Ele conceitua isso mostrando que a modernidade está em desenvolvimento. No caso dessa corrente chamada pós-modernidade, ela surge com uma hipótese. Ela diz, olha, é uma corrente, eu sou uma corrente que surge porque ocorreu mudanças substanciais no panorama social, econômico e político e cultural, e, portanto, fez emergir essa condição. Então, ela se apresenta dessa forma.
A primeira pessoa que estudou essa corrente, tentou pelo menos sistematizar essa corrente, foi o Stephen Conner. O Stephen Conner, ele diagnostica, porque quando você pega a obra pós-moderna, é muito enorme e é muito diversificado, você se perde. O Stephen Conner, ele ajuda porque ele fez uma sistematização. E ele diz o seguinte, olha, no livro Cultura Pós-Moderna, logo que surge a pós-modernidade, ele faz esse livro, aí ele diz, nós temos dois grandes campos pós-modernos. Um campo que enfatiza as mudanças da cultura, da arte, e discute a narrativa pós-moderna por dentro dela mesma. Então faz uma discussão da narrativa por dentro dela, principalmente no campo da arte e da cultura. E a segunda corrente, grande corrente, que identifica a pós-modernidade como uma corrente de ideias que surge da mudança social e política, e, portanto, chama de condição pós-moderna. No meu doutorado, eu estudei esses autores, que fazem essa discussão sobre a condição pós-moderna. Por quê? Porque eles fazem um recorte de análise política e social e do conhecimento na etapa que eles chamam pós-moderna. E o que em geral, eles diagnosticam? Que existe uma falência da modernidade, a modernidade faliu, ocorreu uma falta de narrativa científica, ela se desmorona como narrativa, ela é uma narrativa, não existe mais a possibilidade de transformação da história, e nem o conhecimento histórico também não tem mais sentido. Eles decretam o fim da política, da nação, da transformação da sociedade e dos projetos coletivos. Aí eles dizem, a modernidade legitimou a ciência, fez com que a ciência se autolegitimasse, buscando ser diferente ou contrária à ignorância, à barbárie, ao preconceito e à ideologia. Então essa é uma corrente. Mas depois, na minha pesquisa, que eu continuo até hoje, existe uma outra corrente. Essa outra corrente, ela diz o quê? A sociedade capitalista está se transformando, ela nunca parou de se transformar, obviamente, e ela passa por uma transformação, uma grande transformação. Essa grande transformação engendra um tipo de concepção subjetiva que tenta explicar e se legitimar, e explicar essas mudanças do capitalismo. E essa corrente chama-se pós-moderna. Então, é um segundo grupo de autores que faz essa análise. Então, uma corrente nega a modernidade e toda a teoria totalizante, inclusive o marxismo. Então, é o liberalismo e o marxismo. E a outra entra no debate de outra forma. Ora, eu quero saber quais são, eu quero resgatar os princípios da ciência e da teoria, mas, ao mesmo tempo, eu quero levantar os elementos novos. Esses elementos novos precisam ser levantados no campo do marxismo, porque esses autores que fazem esse recorte são marxistas. A primeira corrente, eu trouxe aqui as ideias misturadas, tá? De três autores. Jean-François Lyotard, o Jean Baudrillard e o Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman, ele é diferente dos outros dois, porque os outros dois trabalham a questão da condição. Ele também, mas ele discutia a subjetividade pós-moderna. Ele entra mais no campo desse sujeito pós-moderno. E a segunda corrente, eu trago aqui as ideias rápidas, né? Obviamente, do Jameson e do David Harvey. São dois autores críticos da primeira corrente, mas que dizem que vivemos uma pós-modernidade. A primeira corrente, eu vou fazer uma síntese dela. Então, eles dizem o seguinte, o homem despertou do sonho da modernidade. Então, o homem acordou e falou, nossa, eu não estou mais na modernidade. E o que é que ele percebeu quando ele acordou? Primeiro, que não existe igualdade. Que isso é um sonho, era um sonho que ele viveu, acreditando que era a possibilidade de igualdade. Não existe. O que existe? A heterotopia. Não existe igualdade. Então, ele estava sonhando e acordou. Quando ele acorda, cadê a igualdade? Só tem a heterotopia. Ele acreditou na possibilidade de uma narrativa geral e teórica sobre a realidade. Quando ele acorda, o que ele descobre? Que isso são narrativas construídas, que se autolegitimaram como possíveis de conhecimento,
mas que nada mais são do que narrativas igual a qualquer outra. Ele descobre que existem múltiplas e irreconciliáveis realidades. Não existe uma realidade só. Existem múltiplas realidades. Essa ideia de existir uma realidade objetiva, etc., acabou. É múltiplas realidades. E elas são irreconciliáveis. Ou seja, não adianta tentar juntar. Não dá para juntar. Bom. O Baudrillard chega a dizer o seguinte: nós estamos numa fase, e ele usa o termo do capitalismo, numa fase em que acabou a realidade, só existe o simulacro. Não tem mais realidade. Então, o que nós vivemos hoje é o mundo do simulacro. Por isso que, para ele, a política é o local onde se dá o simulacro. Inclusive, a política, grande política, é o debate do simulacro. E ele fala, ele dá vários exemplos, como é que você constrói um presidente, como é que você constrói uma história através do simulacro. Aí, ou seja, você constrói a realidade que você quiser, porque o signo, ele é capaz de fazer isso. E como nós desenvolvemos como espécie, e vivemos no mundo do signo, e cada vez mais no mundo do signo, bom, a gente entra numa boa, e não existe mais realidade. Existe eu não sei se é verdade isso, mas existe eu li um artigo que dizia que aquele filme, como é que chama aquele filme que o cara só era o simulacro, esqueci o nome agora, me fugiu, que o autor queria se basear em Baudrillard. E o Baudrillard ficou muito bravo, por quê? Porque ele não aguenta, chega uma hora, o personagem do filme toma um remédio e entra na realidade. Eu esqueci o nome do filme, mas enfim. Isso. E o Baudrillard ficou muito bravo, porque para o Baudrillard não existe aquilo. Só existe o simulacro. Né? Então ele tem essa ideia. Não existe mais o justo, a justiça, uma vez que nenhum jogo de linguagem pode se sobrepor a outra. Então não existe nenhum jogo de linguagem que fala, não, esse é o representante da justiça. Não existe. A prevalência é do irremediável, porque as leis do mercado passam a reger o mundo, abertamente. E a sociedade de consumo, como vai chamar o Baudrillard. Então, esse sonho, essa realidade que o homem acordou, é uma condição estruturalmente angustiante. O homem vive sobre angústia. Isso que o Baum vai falar. O homem vive sobre angústia. E aí, nessa angústia que o homem vive, a única preocupação que ele tem é a administração da vida. E aí o Baum tem um livro que fala A Modernidade e o Holocausto. O que chocou o Baum? Chocou o Baum o quê? Olha, o cara ia lá, matava judeu, fazia extermínio, depois ia em casa, dava beijo nos filhos, almoçava, jantava, conversava com o outro. Por quê? Porque este homem, ele é descolado. Ele é um homem administrador da vida. E o cara que fazia o holocausto, que vivia no holocausto, que era o exterminador, numa boa. Então, isso chama atenção. A outra questão é que, o que o Baum fala, é que você vive num inverno permanente. Acordou no inverno permanente. O que é o inverno permanente? Você está num rio, que é o fininho assim, de gelo, e não pode parar. Você tem que andar, fazer um monte de coisa, o tempo inteiro. Se você para, você cai. Então, se caso você cair, quem é que vai te ajudar? Você não pode se ajudar, ninguém pega pela própria cabeça e puxa. O outro não vai parar para te ajudar. O outro não vai parar para te ajudar. É a concepção do individualismo como essência. Aí entra a volta da religião. A religião entra na sociedade pós-moderna, primeiro de duas maneiras. Primeiro, como um desodorante, cada um tem o seu. É aquela ideia eu tenho essa religião. Tudo bem, você tem a tua, eu tenho a minha. É a visão da religião consumo. Cada um tem o seu. A segunda forma, como ela entra, é pelo fundamentalismo. Por que o fundamentalismo? Porque o inverno é uma angústia e eu preciso de um guia. Então eu preciso de um guia. E a terceira forma é a forma do salvar-se. Mas salvar-se de quê? Salvar-se de quê? Da angústia de ficar pobre, da angústia de perder o emprego, da angústia de não conseguir pagar a conta. Né? Então aumenta o número de igrejas que prometem isso. Você vem para a minha igreja,
aí você vai conseguir pagar a conta. Aí você vem para a minha igreja, você não vai ficar nunca desempregado, porque o ambiente é extremamente hostil. Então, de certa maneira, a pós-modernidade engendra também o que a gente chama de um salvador da pobreza, um salvador da desgraça, né? Que é típico do mundo que o homem está vivendo na visão dos pós-modernos. A história para a pós-modernidade não vai para lugar nenhum. E isso é típico da pós-modernidade. Não tem história, não vai para lugar nenhum. Aí o homem é livre. Ele não tem que escolher caminho, né? Agora, também não tem mais esperança. Acabou a esperança, né? A modernidade, segundo esses autores, produziu essa ideia da esperança e da segurança. E as duas ruíram quando eu acordei. As teorias científicas são desprezadas, mas o avanço tecnológico não. O avanço tecnológico, de todos os autores pós-modernos, é fundamental. Aliás, alguns deles dizem, como não tem mais saída, a única coisa que pode salvar a humanidade, quem sabe, é a tecnologia. A modernidade aparece como uma representação sólida e a pós-modernidade como uma representação líquida. E a pós-modernidade é típica da formação de especialistas para tudo. E de especialistas para cuidar de especialistas. Então, você precisa de especialista para cuidar de especialista, você precisa de especialista para isso, precisa de especialista. Isso é típico do mundo pós-moderno. É o desmantelamento da noção de nação, de Estado Nacional, como promotor da justiça, da igualdade, a fim da centralidade do trabalho e da luta de classes, e a ideia de que não existe mais o local, nem o nacional, né? E o privado, obviamente, é mais eficiente. O mercado é aquele que toma conta de tudo e elege uma área como a querida, a educação. O mercado pós-moderno, ou retratado pela pós-modernidade, foca a educação como lugar privilegiado, obviamente, pelo papel que a educação tem. É a ideia do relativismo, né? E é relativo, todo conhecimento é relativo. Por isso que existe gente na academia que ousa dizer que a Terra é plana. É plana. Ué, quem disse que não é? O conhecimento é relativo, não existe uma realidade só. Tá certo? É a volta sobre outras formas do subjetivismo. Um subjetivismo que foi criticado na modernidade, que é o subjetivismo do Berkeley, né? O subjetivismo, o relativismo do Hume, que foram criticados pelo marxismo no debate de ideias durante a modernidade. Os indivíduos modernos, foram colocados como aquele que pode ser ensinado, pode ser esclarecido, pode ser autônomo, né? E aí os pós-modernos disseram, tudo isso não foi mais do que uma ilusão. Por quê? Todas as referências que eles tiveram para se tornar seguro, todas as referências que eles tiveram para se tornarem esclarecidos, eram falsas. Então, acordaram do sonho. Aí, o que acontece quando você se depara com um conjunto de ideias desse tipo? Só de duas saídas. A primeira é dizer o seguinte, eu vou aceitar. Acordou mesmo, o homem é pós-moderno, o mundo do desespero, por quê? Porque nenhuma ideia ela é produzida sem base material. Se vocês vão ver o que esses caras estão falando do mundo, vocês vão falar, opa, é isso. Né? Então você aceita, você fala, ó, ok. Acabou a ciência, acabou a história, acabou a possibilidade de transformar o mundo, vivemos um desespero, o mundo da desesperança, etc, etc. Essa é a primeira postura. A segunda postura é exercer a desconfiança, que tem fundamentamento teórico. Utilizar o método de análise contra ele, porque eles estão falando que não existe mais método de análise. Então você tem que dizer, pera lá, eu sou aquele que vou utilizar um método de análise para analisar o que você está falando. Não é? E entender o que vai acontecer, porque eles dizem que acabou a ciência e estabelecem toda uma narrativa ampla e totalizante para dizer isso. Então, gera desconfiança e instiga a segunda parte, né, que é a investigação. Ela
entrou na academia, essa concepção, exatamente pela primeira vertente, da aceitação, de achar isso nossa, né? Mas também não entrou só na academia. Essa concepção, ela se transformou em força material nos movimentos sociais, no entendimento do que é política, na visão do que é sociedade, não é? Então, ela entrou também em outros momentos. Muitos intelectuais brasileiros, e no mundo todo, abriram mão de uma característica fundamental da intelectualidade, que é a análise. Em cima de dizer que acabou a ciência, acabou a teoria. Então, nós vivíamos, então, dentro de uma armadilha. E essa armadilha dava para nós alguma condição, a de aceitação, né? Exatamente por isso, mobilizou o campo marxista. O campo marxista foi mobilizado. Ele não ficou apático, ouvindo, né? Num momento extremamente difícil para o marxismo, porque esse período é um período de acirramento do debacle da União Soviética, questionamento das revoluções, a crise do capitalismo que se acerba, mas o marxismo não ficou quieto. Ele se colocou, né? Então, nós temos ali uma prevalência também, contraditoriamente, de um desenvolvimento do marxismo para poder responder a esse ataque. E a academia, nesse momento, ela respondeu, e aí hoje a gente avaliando, ela respondeu de 4 grandes formas. A primeira foi fazendo a crítica ao próprio marxismo produzido. Então, se você for ver a teoria que vai ser desenvolvida a partir dessa questão, dessa década de 80, 90, existe uma grande reflexão interna do marxismo com ele mesmo, para tentar entender, né, as suas coisas corretas na análise que fez sobre a sociedade e aquilo que foi errado, que não era adequado. E eu acho que o Boito já fez alguma síntese de algumas dessas questões aqui na fala dele. A outra questão é abrir novos campos de produção, porque o marxismo também, ele foi, vamos dizer, acuado. E ao ser acuado, olhou a realidade e falou, nossa, esses fenômenos existem, não é? Então nós vamos ter que analisá-lo. Então isso abre um campo de produção teórica, novo inclusive para o marxismo, né? A outra é promovendo estudos de produções, como é no de Marx, não é? Que existe também em outras universidades, núcleos de estudo e produção, interáreas, que é uma coisa que é nova também, e vem nessa década. Por quê? Porque antes o marxismo estava muito ligado a áreas de produção. Aí começa a fazer produção interáreas, para poder entender esses fenômenos novos, né? E buscando entender esses fenômenos novos e combater as ideias pós-modernas. A academia, quando ela se viu refém disso, ela criou alguns discursos também. O primeiro discurso é a ideia de que acabou o método de conhecimento. O que você tem são metodologias. E aí cria um ambiente de um produtivismo cujo a produção não está preocupada em conhecer a realidade. A produção faz parte de um esquema mais geral, que aí é internacional, de atração de produção para qualificação de periódicos. Então isso vira, vamos dizer assim, uma parafernália internacional, que não é mais produção internacional de conhecimento, mas é influência que você tem para poder produzir e financiamento que você tem para continuar a sua pesquisa. O Lyotard, no livro dele, Condição Pós-Moderna, diz isso. A universidade acabou, ela é isso agora. E não vamos reclamar, é assim que ela vai ser. Não é? Por quê? Porque aquilo que ela achava que fazia, ela não faz mais, porque não tem sentido. No início da chamada pós-modernidade, ocorreu também uma forma de se movimentar, que é o seguinte: por um lado, a pós-modernidade
ao dizer que acabou as classes, ou dizer que esse era uma forma tradicional de política, fez a gente entender que existem outros movimentos na sociedade. Isso é um lado bom, né? Fez emergir o movimento de gênero, o movimento negro, vários outros movimentos sociais, que não foram criados pelos pós-modernos. Na verdade, esses movimentos sociais, eles emergem da realidade conflituosa que nós vivemos. Mas eles passam a privilegiar esses movimentos como sendo os únicos possíveis de fazer política. Essa é a grande questão. Eles passam a acreditar que o movimento social, como não existe mais a possibilidade de transformação da sociedade, ele é um lobby contra o outro. Então, quanto mais o movimento social fica identitário, mais ele tem a possibilidade de, na sociedade que não vai se transformar, exercer algum tipo de democracia pequena. E essa ideia de que as metanarrativas modernas acreditavam na grande política. E eles passam, então, a discutir uma pequena política, ou a micropolítica. E aí, eles atuam também na formação desse identitário. Eles atuam na formação de uma cultura. Então, vários autores vão começar a fazer cultura de tudo. A cultura do gênero, a cultura do índio, a cultura e tal, e até a cultura do surdo. O surdo não é mais uma pessoa que não ouve. O surdo tem uma cultura, uma língua. Só que cada cultura é fechada em si mesma. Então, a construção de identitário é uma construção cultural exatamente para fortalecer a identidade. E essa identidade não é a outra, é essa. Não é a outra. Cada um tem a sua cultura. Isso é a construção dele de social, é a visão dele de social. Né? E a ideia, não é, que aparece de que a cultura é cada um tem a sua, cada grupo tem um subgrupo e cada subgrupo uma cultura. É a heterotopia, né? Construída como concepção. Aí Lyotard vai dizer, por que isso? Porque acabou a ideia de conexões estruturais. Não tem mais conexão estrutural. Não existe mais nenhuma análise causal da história. Não existe conexão na sociedade e não existe causa na história. As estruturas vão ser substituídas pelo fragmento, pela contingência. Isso o Lyotard fala com todas as letras. Ou, como diz o Baudrillard, né, vai ser substituída por um sistema, né, de heterotopias e movimentos. Aí, para entender a pós-modernidade, eu faço uma síntese de 3 ideias. Primeira ideia de que a chamada pós-modernidade é produzida dentro de um panorama social, econômico, político, típico do capitalismo no estágio atual. É ele que produz. Segunda ideia é que esse capitalismo no estágio atual possui inúmeras manifestações subjetivas, que podem ser agrupadas, teoricamente, de várias maneiras. Pós-marxismo, pós-estruturalismo, e a chamada pós-modernidade é uma delas. Que, inclusive, alguns pós-marxistas acabaram virando pós-modernos e não mais pós-marxistas. Né? Então, e a terceira é que toda a produção de ideias, seja ela própria da chamada pós-modernidade ou não, está profundamente impregnada de caráter ideológico, uma vez que não existe ideia que não tenha nenhuma base, né, real nas contradições que o capitalismo tem. O Mesaros e a Ellen Nudin fazem parte desse terceiro grupo. Eles se preocuparam em tentar entender qual era a raiz, né, qual é a essência real das ideias. Né, tentaram mostrar isso. A Ellen Nudin tem um texto muito importante, que é a defesa da história do marxismo e agenda pós-moderna, e o Steve Mesaros, que tem um livro muito importante, que é O Poder da Ideologia, onde ele faz essa análise no período atual. Então, como eu disse para vocês no início, existe também um campo pós-moderno progressista, eu chamo de campo pós-moderno progressista, que é aqueles autores que falaram que é isso,
Mas, por outro lado, acham que o capitalismo se transformou mesmo, né? Acham sim, e que acham que o marxismo, para sobreviver, precisa entender esse capitalismo que se transformou, que é o Frederick Jameson e o David Harvey. Para eles, é muito claro que essa corrente do fim da história se caracteriza como uma lógica cultural. Esse é um termo que eu uso, Jameson, no âmbito do sistema capitalista. O sistema capitalista cria a sua lógica atual, cultural, né? E apontam eles o tempo de modificações. Que modificações? Eles dizem, olha, o capitalismo mudou, e esse capitalismo muda e, em última instância, determina também modificações no campo político, cultural e ideológico. No livro do Jameson, Pós-Modernismo e a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio, ele vai discutir essas ideias. Ele diz o que é para eles o fim da objetividade. Ele diz o que caracteriza a teoria da Rune universal do conhecimento é tão ridícula, porque ela é tão teórica e universalizante como qualquer outra. Então ele começa por aí, olha, meu amigo, você está falando que acabou a teoria, a razão, acabou a teoria, e você faz para mim uma teoria tão globalizante, tão totalizante, como a que você está tentando negar. Qual é mesmo o seu objetivo? Essa é a pergunta do Jameson. O Jameson usa o termo de capitalismo tardio para dizer sobre essas modificações, né? E ele diz o seguinte, o Lenin fez uma análise sobre o imperialismo que está correta, mas existem fatores novos, que nem o Lenin podia saber, que precisam ser estudados. Bem, esse capitalismo, ele é tão novo, segundo ele, que o marxismo vai demorar para conseguir compreender. Porque ele é, por essência, totalmente desarticulado. Ele é disforme, né? Ele diz, é um momento histórico em que a cultura se transforma em mercadoria. E aí o Jameson vai dizer o seguinte, mais do que a luta econômica, mais do que a luta política, toma fundamento importantíssimo a luta cultural, ideológica cultural, sem a qual nós não conseguiremos fazer as outras duas. O coisa que o David Harvey discorda. David Harvey vai dizer, não, as três estão juntas, não existe uma mais importante, não é? Mas o Frederick Jameson vai dizer isso. O capitalismo na etapa atual, ele precisa cunhar um sujeito fragmentado. Essa é a conclusão dele. Por quê? Porque esse capitalismo, ele traz fenômenos extremamente excludentes. Ele é excludente. E se ele não fragmentar o sujeito, ele tem uma contraposição à sua existência porque ele traz miséria. Então, a forma como aparece é essa, é uma história fragmentária, né? Desarticulada, individual. Por quê? Porque não é mais para olhar a história. A ideia do capitalismo permanente, para sempre, e desarticulado. Os sujeitos precisam ser convencidos de que o que vale é a sua experiência mais imediata. Não tem mais história. Então, o que vale é a experiência mais direta, mais imediata. E mais uma coisa é que as ações coletivas perderam sentido. Porque as ações coletivas, elas só têm sentido quando elas são para um objetivo comum. Não existe mais objetivo comum, então não tem mais. Então não existe mais o caráter articulador e totalizante, construído pela subjetividade capitalista nessa etapa, e, portanto, não tem mais fundamento, o histórico, o político e o coletivo. Essa posição, segundo o Jameson, ela não pode ficar só no campo das ideias, ela tem que se introjetar no comportamento das pessoas. Para que serve a ideia se ela não for transformada em comportamento? Que a gente fala em filosofia, transformada em realidade material. Né? A ideia por si só. Então, ela tem que se introjetar no comportamento do sujeito. Ela tem que criar uma subjetividade que não fique só no campo das ideias, que também atue no campo da realidade. Então, ela é feita para isso. E aí o David Harvey vai dizer, o capitalismo cria seus instrumentos para fazer isso. Né? A mídia, enfim, vai criando esse tal sujeito fragmentário. Né?
Essa nova visão do sujeito tem também, segundo eles, uma nova visão de social. Esse social é um conjunto de particularidades desarticuladas, como eu já falei. E as lutas sociais, né, só aparece aquela que tem mais força. Por isso a importância da congregação das lutas sociais. Só que cada uma dentro dela mesma. A ideologia de mercado, ela é uma ideologia que acaba com a ideia de liberdade e igualdade, como a modernidade colocou, e constrói uma outra visão de liberdade e de igualdade. A igualdade que não é permanente, que é temporária, com o meu grupo identitário, e liberdade de escolher a identidade que eu quiser. Jameson, retomando a concepção de ideologia em Marx, não é? Ele mostra que o mercado cria a sua imagem e semelhança, né? Novas ideias de igualdade volátil, de momentânea liberdade, sem as quais não pode ser entendido o mercado como tal. E cria um ambiente das micropolíticas. Não existe mais a grande política, o que existe são as micropolíticas. O Jameson, sobre as micropolíticas, ele diz assim: nunca fui capaz de entender como se pode esperar que as classes desapareçam. O capitalismo arranca trabalhadores das velhas fábricas e de seus empregos. Deslocaram novos tipos de indústria para lugares inesperados no mundo e recrutaram uma força de trabalho diferente das tradicionais, em muitos aspectos, do gênero, à habilidade de nacionalidade. Desse modo, tanto os novos movimentos sociais como o novo proletariado global emergente resultam da expansão prodigiosa do capitalismo em seu estágio atual, de terceira ou quarta revolução, como queira. Ou seja, ele mostra que é exatamente da contradição entre desenvolvimento do capital e a exploração do trabalho que surge essa... Então, as classes sociais, para ele, ainda têm um papel, assim como o trabalho, a centralidade. Novas teorias surgiram depois da década de 90, em cima da quarta revolução industrial, que mostra, primeiro, a impossibilidade das revoluções, porque o capitalismo deixou de ser local. O capitalismo hoje é transnacional e você não tem mais a identidade. O David Harvey tem um livro que mostra que isso é errado. Por quê? Porque o capital é transnacional, mas a luta contra ele é local. Então ele resgata essa questão. E a ideia da quarta revolução industrial, que é o fim do trabalho. Aí ele diz, o que está acontecendo não é o fim do trabalho. É o aumento total, é o desenvolvimento da tecnologia, que é típico do capitalismo, faz parte do seu desenvolvimento, e a impossibilidade de continuar, né, a diminuir o percentual de trabalho exigido, né, e, por outro lado, a exclusão. Então, é isso que não existe o fim do trabalho, né? Então, o que está acontecendo são novas características para esses autores. Não é o fim do trabalho, nem o fim das classes. A micropolítica, ela trabalha de um jeito que ela torna o econômico invisível. Ela torna o político micro e o econômico invisível. Ela esconde o econômico. Fica sendo as coisas pela identidade. Né? Então, eu sou mulher negra, eu sou mulher branca, eu sou homossexual, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. E aí, eu vou lutar pelos meus direitos. Quais são meus direitos? De existir. Esse é meu direito de existir. Só que existe um econômico que não só produz as diferenças e transforma as diferenças em desigualdades, porque o Marx dizia o seguinte, a sociedade não é todo mundo igual. Ele fez uma crítica. Marx não era um liberal. Marx fez uma profunda crítica ao liberalismo. Ele disse, nossa sociedade nós não somos igual. Nossa sociedade é diferente. O problema é que o capitalismo transforma o diferente em desigual. E aí as desigualdades, elas são as mais diversas. E isso ocorre pela exploração, por uma sociedade desigual, né? Só que a micropolítica e a visão da identidade, ela esconde o econômico, ela esconde a questão. Né? Assim como ela esconde a questão da grande política. Como se a grande política ela fosse um simulacro, não é? Qualquer um pode ganhar, porque basta ter a mídia na mão. O econômico deixou de existir, e aí eu construo a identidade. Em certo sentido, é real.
porque isso faz o simulacro, faz a mídia. Por outro lado, diz o Jameson e o David Harvey, as contradições não deixam de existir. Eu não consigo transformar as contradições em simulacro, né? Elas continuam agindo e existindo, né? Então, não é. Bem, essas particularidades, elas precisam aparecer desarticuladas. Por isso, a valorização do diferente. E aí, eles entram no debate, os pós-modernos, da crise do marxismo e da crise do liberalismo. E a hora que discute o que é o liberalismo, eles descrevem o liberalismo que a classe dominante construiu, que a burguesia construiu sobre o que é a modernidade. Mas eles nos falam que a modernidade foi contraditória. A modernidade não é aquilo que eles descrevem. Quem construiu as ideias dominantes da modernidade foi a classe que dominou a modernidade. Mas a modernidade, na sua construção, foi extremamente contraditória. Você tem autores que fazem uma grande crítica exatamente à concepção mais geral. E quando eles apresentam a visão de ciência, eles apresentam uma visão de ciência positivista, que foi inclusive superada no próprio desenvolvimento do capitalismo pelo neopositivismo. Então, é uma crítica, vamos dizer assim, se você pegar pela história da ciência, como alguns autores fazem, totalmente incabível. Totalmente descabida, porque a ciência não é isso. Aliás, a ciência tem várias correntes do que é a compreensão de ciência. Mas de forma proposital, no discurso que eles elaboram, eles trazem essa visão da ciência como aquela objetiva, como aquela verdadeira, né? Onde o sujeito não tem papel, enfim. E aí, eles, nessa discussão, eles colocam o marxismo em crise. Só que o marxismo já viveu várias crises. Essa crise que eles colocam, aí é mortal, mas todas as outras também foram consideradas mortais. O marxismo viveu uma crise só. E aí eu trago só dois autores, que daqui a pouco já tem que terminar, eu não sei nem quanto eu já falei, que fazem essa discussão, né? Ó, não venha com essa, porque essa história de crise mortal do capitalismo, do marxismo, já é, nós também sabemos. Então, o Hobsbawm, ele tem um texto que fala o marxismo hoje, um balanço aberto, onde ele detecta no século XX 3 momentos graves de crise do marxismo, né? Um primeiro momento nos anos 50, decretada pela emergência do Estado de Bem-Estar Social, e aí ele levanta, não é que o liberalismo ali naquele momento conseguiu vencer o socialismo, não, o socialismo estava bem, mas ao trazer o Estado do Bem-Estar Social, ao ampliar o conceito de democracia de participativa para representativa, a discutir o papel do Estado na elaboração dos direitos, o marxismo entrou em crise, né? Ele precisou ter que dialogar, vamos dizer assim, com esse novo liberalismo, né? O segundo momento já foi com o debate do socialismo, né? Que trouxe a crise, e agora o outro momento, que é esse momento da negação das teorias, né? E o Perry Anderson também faz a mesma análise, mais ou menos parecida. O Lenin tem um livro, um texto de 1913, que ele diz o seguinte, aliás, ele tem 2 livros que falam de crise de marxismo, um de 1913, que é mais conhecido, e um outro, menos conhecido, chamando A Crise Histórica do Marxismo. E ele mostra o seguinte, né, que o marxismo, ele se desenvolve em crise. Não existe forma de desenvolver o marxismo se não for na crise. Ora, novos fenômenos aparecem, né? Em todos os momentos a negação do marxismo ela é necessária, porque é um embate, né? E, portanto, o marxismo, os liberais decretam sua crise mortal, né? Cada um, o debate do socialismo decreta sua crise, né? Mas, contraditoriamente, é nesses momentos que o marxismo se desenvolve. Então, ele mostra que o marxismo se atualiza nas crises, e suas crises têm base histórica, né? Não são produzidas somente no campo da ideia. Então, não adianta o Lyotard falar que o marxismo está em crise, né? A evidência da crise se dá pelo momento histórico que nós estamos vivendo. É necessária essa discussão sobre marxismo e a pós-modernidade. Por quê? Porque os ideais
que movimentaram a construção da teoria marxista são ideais que não morreram, né? São ideias que não morreram, até porque, ao contrário, né? Quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais excludente e violento ele é, né? Então, hoje ainda existe uma grande mobilização no mundo inteiro sobre a necessidade da emancipação e da liberdade, né? E os marxistas, nesse momento, estão sendo chamados a compreender a profunda crise do capitalismo, que, apesar de manter o seu caráter imperialista, como o Lenin disse, assume também complexidades e características extremamente novas. Esse é o desafio. Então, hoje, essa luta teórica com o marxismo abrange o panorama histórico e profundamente acirrado, uma vez que a crise das experiências socialistas trouxe o aprofundamento da negação da possibilidade de transformação da realidade, ou da sociedade, né? E isso trouxe também, não só a impossibilidade de superação do capitalismo, como a crise do capitalismo ao se exacerbar, né, que nós comemoramos o capital, né, muitos debates foram feitos no Brasil, e o que se mostra essa crise? Que o capitalismo vive hoje é uma crise que nem os liberais conseguem mais saída. Ela vai trazer, ali, porque as forças produtivas se desenvolveram num patamar, né, tecnológico que coloca em risco elementos fundamentais e que, portanto, traz a exclusão, né? E com isso, não é só a superação do capitalismo, mas os autores dizem, com clareza, que este acirramento da crise traz também a negação da democracia burguesa. Por isso, no mundo inteiro, existe uma ascensão do autoritarismo, da direita. Por quê? Porque não basta só dizer que o capitalismo não pode se transformar. Tem que dizer que a democracia também foi uma ilusão. Nós acordamos, né? Então, o capitalismo ele se revela na crise o seu caráter excludente. E qual é o jeito que a gente tem para entender? Aí, em vez de jogar o método fora, é fortalecer, né? Aí depois eu vou conversar com o Armando sobre essa questão de método e concepção de mundo, que eu fiquei intrigada com a fala dele. Mas, enfim, o método, ele nos orienta, não é, de que não existe nenhuma teoria ou conjunto de ideias que surge do nada, totalmente abstrato, né? E também não existe teoria que trabalhe com elementos totalmente irreais, né? Então, qualquer conjunto de ideias possui uma base real. E, nesse sentido, qual é o papel? Entender essa base real. Na ideologia alemã, existe uma frase que diz assim: é preciso considerar que na sociedade de classe, as ideias da classe dominante são as ideias dominantes, as ideias de sua dominação. E se, na concepção do decurso da história, separamos as ideias da classe dominante da própria classe dominante, e se as concebermos como autônomas, se nos limitarmos a dizer que em uma época essas ou aquelas ideias dominaram, sem nos preocuparmos com as condições de produção e com os produtores dessas ideias, se, portanto, ignorarmos os indivíduos, as circunstâncias mundiais, que são a base dessas ideias, reforçaremos o fenômeno de que as ideias, cada vez mais abstratas, dominam, isto é, as ideias que tomam cada vez mais a forma de universalidade. Então, esta frase é que orientou essa concepção metodológica do materialismo histórico, é que orientou buscar qual é a origem dessas ideias, né? E é isso que os ideólogos estão fazendo. Eles estão descolando a ideia de sua base real. Então, o Marx, quando desenvolveu a crítica à modernidade, mostrou isso, que a universalização de ideias é parte do desenvolvimento do processo histórico, né? E aí, ele resgata também o que é a noção de história. Marx elaborou uma filosofia da história. A sua filosofia, entretanto, difere radicalmente daquela que foi feita por Hegel, pois ela não se constitui numa compreensão intelectiva, né, do mundo, mas ela se constitui em praxis. A história para Marx não é entender as conexões e nem as tendências históricas, é fazer isso para atuar com consciência na realidade histórica. O Marx também submete à história a um tratamento filosófico. Ele busca o fio condutor.
que tenta juntar as miríades, vamos dizer assim, dos acontecimentos, que a história pós-moderna esqueceu, porque nega a possibilidade de miríade, de junção, né? Então, ele vai tentar buscar identificar por trás das várias histórias particulares um elemento unificador. Esse é o método, né? A regularidade, elaborando uma explicação para a história que dá um sentido à história, né? O materialismo histórico é uma teoria da mudança histórica. Então, é o materialismo histórico o método que nos ajuda a entender por que a negação da história. Porque faz parte desse momento histórico a negação da história. No processo material histórico, o homem concretiza sua liberdade, o que significa o fim da desigualdade e o livre desenvolvimento das potencialidades humanas. Esse livre desenvolvimento, ele é uma concepção filosófica, mas é também uma concepção social e política, em Marx, né? E Marx, ao discutir isso, ele diz: nós só vamos conseguir isso se nós entendermos cientificamente a sociedade. Então, não é um método apenas de análise, é um método da produção de uma ciência de conhecimento da realidade. Esse fim da história, da falência das narrativas, do fim da possibilidade de um percurso histórico, do fim da possibilidade de entender a história, né, é parte exatamente da impossibilidade que o capitalismo tem de manter-se sem desigualdade. Essa era uma frase do James. E por último, é isso que nós estamos presenciando no mundo. Essas ideias, elas não ficaram no campo das ideias. Aliás, nenhuma ideia produzida para ficar no campo das ideias. Elas se transformaram em força material. Elas se transformaram nos movimentos sociais desconexos, que hoje nós temos dificuldade de conectar, né? Porque perdemos o fio desses movimentos, apesar de que eles são extremamente importantes, mas da forma desconexa como agem, ajudam no capital, né? Porque não combatem as desigualdades como um todo. E nós, por outro lado, também vivemos, né, um momento em que não é mais possível a democracia. Então, ocorre o que o Bauman vai dizer do mundo do desespero, sem saída. E esse mundo do desespero sem saída incorpora um comportamento do salve-se quem puder. E esse mundo do salve-se quem puder cria um outro comportamento. Cada um tem o direito de ser o que é e o que quer. E eu tenho o direito de escolher, de ser o que eu quero. E o ser o que eu quero pode ser destruir você. Pode ser negar a sua existência. Mas eu tenho esse direito, né? É o irracionalismo. É uma concepção irracionalista, né? Que nega a possibilidade de solidariedade. Isso interessa ao capital. A possibilidade de solidariedade, ela é extremamente ruim para o capital. O capital, na fase que ele está, ele não pode promover a solidariedade entre os homens. Então, o que nós estamos vendo, que a pós-modernidade foi lá dizer na década de 90, não é mais uma discussão teórica. Hoje é a existência de uma força material que se comporta dessa forma. E que, portanto, isso não tira a necessidade de continuar entendendo as ideias, mas é preciso entender para onde vai essa força material que se comporta dessa maneira. E é isso que hoje está acontecendo no movimento marxista. Tentar entender isso, porque isso se tornou fundamental. Até tem teóricos que dizem: eu me assusto, eu nunca imaginei. Mesmo estudando, né, de diferentes campos e áreas, o desenvolvimento da sociedade capitalista na fase atual. Eu li um texto recente do Jameson, onde ele está absolutamente assustado com as próprias coisas que ele detectava, né? Por quê? Porque ninguém imaginava que o mundo, né, tivesse nessa forma como está, né? E nem que as ideias pós-modernas se transformassem numa força material tão poderosa como é a que está hoje. É isso. Muito obrigada.